essa tentativa que o Bolsonaro fez de levar o Evangelho segundo Quentin Tarantino para o mundo católico é o maior tiro no pé que a campanha dele já deu. E isso a gente sente assim palpável pelo mal-estar das pessoas. O que aconteceu na Basílica foi praticamente igual dar um chute na santa. Não tem É, como segurar pior, né? esse tipo de coisa. Ele confunde as coisas. Até ontem estava falando com um amigo meu, não sobre política, sobre hierarquia da Igreja Católica, sobretudo a hierarquia entre os religiosos e o conceito de submissão hierárquica da Igreja Católica, que não é submissão a uma pessoa. A militância bolsonarista é muito mais parecida em estrutura com a estrutura dos evangélicos. Nem nas igrejas mais tradicionais, como na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, na própria Assembleia de Deus, você tem uma hierarquia como existe na Igreja Católica. A maioria das igrejas evangélicas no Brasil são igrejas completamente independentes. Como é que você abre uma igreja evangélica? O que precisa teologicamente? Deus ter falado que é sua missão. Você vai lá e abre. Você precisa cumprir requisitos legais para ter um CNPJ e o Estado brasileiro te reconhecer como igreja. Requisitos teológicos é Deus tocar o seu coração. Você não tem que apresentar nada. Então, muitas vezes, o que acontece? O pastor, ele é a cara da igreja. No OMOV tem um documentário muito bom sobre isso, sobre os evangélicos. Isso acontece demais, quando às vezes a interpretação que o pastor tem da Bíblia colide com a Bíblia, o povo fica de que lado? Do lado do pastor. Por isso que você vê o quê? Aquela pregação da Damares na Assembleia de Deus, falando de abuso sexual de criança, com descrições gráficas para um público infantil, acontece. Comício de Michele Bolsonaro na Igreja Batista da Lagoinha. Acontece. Quem conhece testemunho do ex-bruxo tio Chico, que hoje é pastor da Igreja Batista Nova Vida, se não me engano. Gente, aquilo ali é uma coisa que deixa até a Damares no chinelo. Tudo isso pode, em última análise, na igreja evangélica funciona assim. Se o pastor deixar, pode. Na igreja católica não funciona assim. A igreja católica tem hierarquia. Você não muda o ritual de uma missa para um político falar, nem para o político entrar. Você não muda uma missa nem para um imperador entrar. Os rituais da Igreja Católica são mundiais, são milenares, estão submetidos a uma hierarquia e só mudam por questões religiosas. Por exemplo, se é uma missa normal, se é um batizado, se é uma canonização. E acontece que o catolicismo, ele é muito antigo. A missa da padroeira Aparecida, ela não é só do católico, ela não é só do cristão, ela está na nossa cultura. Ela faz parte da brasilidade. Quando a gente vê essa farra do boi dentro da basílica, o Bolsonaro desrespeitou todo mundo. Eu fiz até um artigo hoje sobre isso, Felipe. A gente está numa guerra ali de quem é o mais rejeitado, né? Igual estava o Trump e a Hillary. O Trump era o mais rejeitado, ele trabalhou até a Hillary ser mais rejeitada. Mas como a gente é brasileiro, gosta de ser diferente, as duas militâncias trabalham o candidato delas ser o mais rejeitado. A arrogância do lulista trabalha para o Lula ser o mais rejeitado. Mas aí, meus senhores, brincar com Nossa Senhora. O Bolsonaro tomou uma lambada agora, que vocês podem xingar a gente, xingar jornalista de satanista, xingar todos os católicos do mundo, que essa daí eu acho que vai ser difícil de botar em pé de novo, porque é uma coisa que deixa com aquele sentimento de que estragou algo que é do Brasil, né? Mais até do que o 7 de setembro.